Então vamos para a segunda parte sobre o processo de industrialização do Brasil. Nós vemos que durante os governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, houve um maior investimento e propiciou os maiores picos de indústria ou de industrialização no território brasileiro. Então, foram eles os governos responsáveis por desenvolver a infraestrutura essa que possibilitou a instalação de várias fábricas, tanto nacionais como multinacionais. Então, graças a esses investimentos, que deu um impulso maior durante esses dois governos para a instalação e o desenvolvimento maior da industrialização do Brasil. Essa infraestrutura contou com ferrovias, se bem que durante o governo de Juscelino Kubitschek essas ferrovias foram abandonadas. Ele preferiu o modelo rodoviarista para atrair as fábricas de automóveis para o Brasil. Então, o Kubitschek preferiu construir mais estradas para impulsionar a indústria automobilística. As ferrovias foram desenvolvidas durante o governo Vargas, principalmente para escoar os produtos da mineração, que ele foi responsável por iniciar essa implantação de grandes indústrias ou empresas de mineração no Brasil. Então, além de ferrovias, rodovias, também hidrelétricas, porque as indústrias só funcionam com energia. Tem que ter energia para a indústria funcionar. Sem energia elas não funcionam. As indústrias são o setor que mais consome energia em qualquer lugar do mundo. Então tinha que haver uma infraestrutura voltada para a produção energética. Então Kubitschek foi o responsável por grande quantidade de funcionamento das empresas de energia, principalmente hidrelétricas. Mas foi a partir da década de 1960, que a industrialização no Brasil realmente se efetivou. Esse quadro ficou sob a responsabilidade também do regime militar, que em 1964 iniciou esse regime militar devido à crise política brasileira, que não tinha um governo fixo, não tinha um governo estável, e os militares assumiram o poder, implantando aí um regime militar de 64 até 88, em que eles proibiram a importação de produtos, e com isso favoreceu a instalação de novas indústrias e também favoreceu os produtos nacionais. Então houve um grande volume de novas indústrias nacionais. O regime militar favoreceu essas indústrias, deu incentivos a essas indústrias, além de favorecer a implantação de indústrias nacionais. O regime militar ainda propiciou a criação de várias universidades por todo o país. Então a maioria das universidades federais foram criadas durante o regime militar para favorecer o desenvolvimento científico do país. Então, além das indústrias nacionais, já haviam várias indústrias multinacionais no país, como a Nestlé, que é a mais antiga indústria multinacional do país, e as indústrias de automóvel, que já haviam sido implantadas desde a época de Juscelino Kubitschek. Além disso, durante esse período do regime militar, houve um incentivo para o desenvolvimento das indústrias de bens duráveis, como automóveis, eletrodomésticos, móveis, entre outros, e também de bens não duráveis, como alimentação, vestuário, calçados, entre outros. Aqui nós temos o Parque Industrial Brasileiro, que foi concentrado entre o eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Então houve aí uma concentração industrial durante todo primeira etapa, desde 1930 até 1960 e 70, na verdade, uma concentração industrial muito forte nesse eixo Rio de Janeiro e São Paulo. A indústria estimularam a
vinda de muitos trabalhadores para as áreas industriais. Então isso aí foi caracterizado pelo êxodo rural, em que nordestinos, trabalhadores do campo, também pela seca, influenciado pela concentração de terras e também pela modernização no campo, os trabalhadores não tinham mais trabalho. Então eles foram atraídos por essas indústrias, principalmente em São Paulo, e com isso desenvolver mais ainda tanto a área industrial quanto favorecer algumas atividades terciárias, porque se você tem indústria e tem muitas pessoas trabalhando nessa indústria, precisa de outros serviços para prestar e atender às necessidades desses trabalhadores, como comércio e prestação de serviços. Então, não só a indústria, mesmo que concentrada em um eixo, São Paulo e Rio de Janeiro, criou vários empregos, mas também possibilitou a criação de outros empregos, a geração de outros tipos de emprego em outras áreas, em outros setores, para atender às necessidades básicas desses novos trabalhadores que vieram do Nordeste para trabalhar, buscar melhores condições de vida em São Paulo. Então, alguns especialistas afirmam que quem construiu São Paulo, na verdade, foram os nordestinos. A industrialização brasileira tem algumas características peculiares, porque enquanto a Europa já havia feito a sua industrialização desde o século XVIII, inicialmente com a Inglaterra, depois França, depois outros países europeus e a segunda revolução industrial com os Estados Unidos, Japão, Alemanha, então vários países europeus, americanos e asiáticos conseguiram se industrializar bem antes do que o Brasil e outros países em desenvolvimento, como a Argentina, México, a Índia, a China, por exemplo. Então, essa característica da industrialização do Brasil ter sido feita somente depois de muitos outros países é a industrialização tardia, ou industrialização recente, que somente a partir da década de 30 e com maior intensidade a partir da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, quando as grandes potências europeias não estavam em crise e queriam ampliar o seu mercado consumidor, começaram a implantar as multinacionais, as filiais em países em desenvolvimento, buscando o mercado consumidor, buscando matéria-prima e buscando fontes de energia, tudo isso barata, para produzir e vender para o mundo todo. Então, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, foi que a industrialização, tanto do Brasil como outros países em desenvolvimento, ocorreu. Além disso, além dessa característica, a industrialização do Brasil ocorreu de forma a substituir importações, tanto durante a Primeira Guerra Mundial quanto durante a Segunda Guerra Mundial. Essa industrialização foi impulsionada pela falta de produtos industrializados no território nacional. Então, com essa escassez de produtos industrializados, o país teve que produzir suas próprias peças, seus próprios bens, para substituir as importações que não havia mais, já que as fábricas europeias não estavam produzindo o suficiente para importar, e a importação estava exportar, no caso. E essa exportação estava mais complicada ainda por conta das guerras ocorrendo. Então o Brasil teve que substituir os produtos que antes eram importados para produtos nacionais. Outra característica foi a dependência do mercado externo em relação à tecnologia. Então o Brasil não tem uma indústria nacional, com tecnologia própria. A tecnologia é de potências europeias, americana e asiática, no caso, grandes empresas europeias como Volkswagen, como Fiat, grandes empresas norte-americanas como a GM, a Ford, e japonesas principalmente, que é o ápice da tecnologia mundial, fornece essa tecnologia para o Brasil. Então o Brasil, por exemplo, produz navios. Então temos aí estaleiros que produzem navios. Só que essa produção naval brasileira
só é possível graças à tecnologia de outros países, como por exemplo as tecnologias da Coreia do Sul. Então temos aqui o estaleiro em Pernambuco, que utiliza a mão de obra nacional. Essa mão de obra nacional é mais para a parte bruta, digamos assim, do funcionamento, a solda, a montagem das placas, mas a tecnologia em si vem principalmente da Samsung Indústrias Pesadas, que detém a tecnologia de produção de navios. Então ela vende essa tecnologia para o estaleiro brasileiro e com isso torna a indústria nacional dependente da tecnologia estrangeira. Então essa é uma característica e uma das principais características da industrialização brasileira. Que se concentrou, como eu já tinha falado, no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Então isso aí é outra característica de concentração industrial, pelo menos no início do processo de industrialização. Mas a partir da década de 70 é que houve um experimento, o Brasil começou a observar a desconcentração industrial. Não que as empresas saíssem do Sudeste e fossem para outras regiões, mas que diminuiu a instalação de indústrias no eixo Rio de Janeiro de São Paulo. Houve uma abertura muito grande de novas empresas no Nordeste, no Centro-Oeste e também no Sul do país. E algumas poucas que devido à oferta de melhores condições de produção nessas novas regiões, principalmente no Nordeste, migraram do Sudeste para o Nordeste. E que condições eram essas? Condições fiscais, de não pagamento de imposto para o Estado e também de mão de obra mais barata, além de doação do terreno. Então, muitas vezes, esses estados ofereceram incentivos fiscais para que as empresas pudessem se instalar aqui no Nordeste. E também fazendo doação de terreno, e isso também foi caracterizado pelos municípios. Então, muitos municípios experimentaram essa mesma condição que os estados nordestinos fizeram, dando incentivos fiscais para que as indústrias se instalassem aqui no Nordeste. Um grande exemplo aqui em Garanhuns foi a Coca-Cola, que tinha uma fábrica de produtos aqui em Garanhuns, que era lá perto do antigo Metroplaza, perto do Detran, onde hoje é o centro administrativo. Então, era uma fábrica da Coca-Cola que recebeu incentivos fiscais do município produzido durante 10 anos sem pagar imposto. E aquele terreno foi doado pelo município durante esses 10 anos para que eles produzissem. Quando terminou a produção desses 10 anos, terminou o prazo de produção, eles simplesmente desmontaram a fábrica e foram para outro lugar que oferecesse os mesmos incentivos fiscais. Então, é uma faca de dois gumes. Aí, o município, o Estado oferece as condições, quando termina esse prazo, as empresas simplesmente desaparecem do lugar. Agora vamos responder a segunda atividade sobre a industrialização brasileira. A primeira questão é: o que significa o Brasil ter industrialização tardia? Então, o que significa esse termo, industrialização tardia, que é uma das características principais do processo de industrialização do Brasil. O segundo, como o regime militar favoreceu a indústria brasileira. Então, durante a década de 60, em que o governo militar foi implantado no Brasil, ele favoreceu bastante a indústria e a industrialização do Brasil. Então, como foi que eles favoreceram a indústria nacional? Terceiro, qual o papel dos governos Vargas e Juscelino Kubitschek para a indústria brasileira? Então, qual foi o papel desses dois governos para favorecer a indústria, principalmente a indústria de bens de consumo durável e não durável, se desenvolver no território brasileiro? E o quarto, explique a concentração industrial brasileira. A gente viu que houve uma concentração industrial em 2 territórios no país e não foi uma industrialização homogênea que ocorreu em todo o território brasileiro, e sim concentrado. Então, ocorreu isso.
E o quinto, como ocorreu o processo de desconcentração industrial no Brasil. Então, em um primeiro momento, a partir da década de 30, houve a concentração industrial. Mas a partir da década de 70, o processo se inverteu em a chamada desconcentração industrial. Então, por que isso aconteceu? Que tipo de incentivos os governos das outras regiões, dos outros estados, ofereciam às indústrias para se implantarem fora do eixo Rio-São Paulo?